Olá, bem-vindos a todos. Aqui é a Unicamp 2013, resolução de física, questões 31 a 37. Bom, vamos começar analisando a questão 31 da prova 2013 da Unicamp, primeira fase, aqui com o Rodrigo Eberhardt, www.teravestibulares.com para mais informações. Bom, aqui nessa primeira questão, que é a 31, desse bloco agora constitui a matéria de física. Um carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustível interna. Qual é a autonomia de um carro que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é de 75 amperes por hora? Bom, como é que a gente vai achar então? Primeiro a gente tem que achar um intervalo de tempo em que a bateria estará fornecendo energia ao carro. Bom, a fórmula básica de corrente é I igual a Q, que é a carga elétrica, sobre ΔT. Bom, fazendo isso, a gente vai achar a corrente é 50 amperes, a carga que é dada é 75 amperes por hora, e o ΔT é o que a gente vai descobrir. Então vai ficar ΔT vezes 50 amperes é igual a 75 amperes por hora. Então, ΔT será 75 dividido por 50. 75 dividido por 50. Corta o ampere de um lado e do outro, dos dois lados dos membros, né? Da direita e da esquerda. Sobra H de hora, então vai ficar 1,5, porque metade de 50 é 25, então vai dar 1,5 aqui. 1,5 horas. 1,5 horas, nosso ΔT. Bom, achado então o tempo, a gente pode achar então qual é a autonomia desse carro elétrico, que é o ΔS. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Muito bem, então a velocidade do carro é 60 km por hora, então vai ficar 60 km por hora, igual a ΔS que a gente quer descobrir, e 1,5 hora. Corta a hora com hora, vai ficar ΔS é igual a 1,5 vezes 60, que será igual a 90 km percorridos. Então, a autonomia desse carro elétrico será igual a 90 km. Resposta final, letra C de Canadá. Maravilha! Então tá aí uma questão que você vai envolver então dois tipos de fórmula. A I é igual a carga, intensidade da corrente elétrica igual a carga pelo tempo. Então, intensidade, corrente elétrica é dada em amperes. Tá? A carga por hora também é dada em amperes. E o ΔT em segundos, horas ou minutos. Aqui no caso a gente usou horas, que já estava em quilômetros por hora. Ficou bem mais fácil a gente utilizar a mesma unidade de medida. Bom, então resposta letra C. Na 32, para fins de registros, né, essa questão da Unicamp vai falar então de recordes mundiais nas provas de 100 metros rasos. Não são consideradas as marcas em competições em que houver vento favorável, mesmo sentido do corredor, com velocidade superior a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Sabe-se que com um vento favorável de 2 metros por segundo, o tempo necessário para a conclusão da prova é reduzido em 0,1 segundos. Se um velocista realiza a prova em 10 segundos, sem vento, qual seria a velocidade se o vento fosse favorável com velocidade de 2 metros por segundo? O primeiro cálculo que a gente deve fazer é o cálculo que vai chegar à velocidade escalar média. Bom, velocidade escalar média.
Professor, o que é velocidade escalar média? É a velocidade dada por delta S sobre delta T, diretamente. A velocidade naquele instante. No instante, na distância e no tempo que vai ser relacionado aqui na questão. Aqui no caso, ele vai falar que a velocidade realiza a prova em 10 segundos, que é o tempo, e a prova é dos 100 metros rasos. Então, ΔS, 100 metros rasos. Então, a velocidade número 1 é ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação do espaço percorrido. Eu gosto sempre de escrever a variação de distância. Esse seria o jeito correto. Aqui no Brasil, a gente escreve ΔS, mas muitos professores nem avisam os alunos o que quer dizer space, variação do space, em inglês. Então a gente pegou esse S do inglês, mas muitos alunos nem sabem por que é S. É S de space, espaço percorrido. Aqui no Brasil a gente pode colocar como a distância percorrida, né? Então é delta D. É muito mais claro para o aluno entender assim. Então vamos lá, 100 metros rasos, né? E 10 segundos de prova. Então a velocidade, cortando um zero com um zero aqui, vai ficar 10 metros por segundo. Ok. Bom, agora, com a velocidade média escalar, com esse apoio do vento, que ganha, então, reduz o tempo em 0,1 segundos. Então, o V2 vai ficar ΔD sobre ΔT, ou seja, a variação da distância ou variação do tempo. Bom, a distância é a mesma, 100 metros, mas o tempo agora foi reduzido em 0,1 segundos. Então, o que eu vou ter agora? 100 dividido por 0,9. Fazendo a conta, velocidade 2 vai dar 10,1 metros por segundo. Então, teve um acréscimo na velocidade do atleta. Resposta, letra C, de coração. Beleza? Bom, uma maravilha você lembrar isso. A questão não é difícil, é só uma comparação, na verdade, né? Você nem precisaria fazer esse primeiro cálculo é só para mais didático para vocês entenderem a diferença que se dá, então, com um ganho de 0,1 segundos. Você vê que a velocidade do atleta, com esse impulso do vento favorável, vai aumentar a velocidade e diminuir o tempo do percurso percorrido. Na questão 33, vai falar de pressão parcial, a pressão que um gás pertencente a uma mistura teria se a mesmo gás ocupasse sozinho todo o volume disponível. Então, pressão parcial, a pressão que um gás pertencente a uma mistura teria se o mesmo gás ocupasse todo o volume disponível. Na temperatura ambiente, quando a umidade relativa do ar é de 100%, a pressão parcial do vapor de água vale 3 vezes 10 a terceira Pascal. Nesta situação, qual seria a porcentagem de moléculas de água no ar? Bom, essa questão envolve dois raciocínios. Primeiro, os dados, que são dados. A PATM, que é a pressão atmosférica, é 1 vezes 10 a quinta Pascal. E a pressão que foi dada, a pressão de vapor, ela é igual a 3 vezes 10 a terceira Pascal. Uma diferença de escala na ordem de 100, né? Bom, o primeiro cálculo que você deve fazer é que a pressão atmosférica, a primeira análise, é que a pressão atmosférica, que é dada, é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. E que a umidade relativa é de 100%. O que quer dizer isso? Que 100% do volume onde tem essa pressão tem vapor d'água. Ok, umidade. Água no estado vapor ou estado líquido. Bom, assim temos então que a porcentagem P ela vai ser a pressão de vapor sobre a pressão atmosférica. Vamos fazer o cálculo então, vezes 100% para você encontrar o valor em porcentagem. Então, a resposta vai ficar P%, pressão em porcentagem,
será 3,0 vezes 10 a terceira Pascal sobre 1,0 vezes 10 a quinta Pascal. Bom, vocês devem lembrar da notação científica que 3, que está multiplicando 10 a terceira, pode ser dividido por 1. Claro que 3 dividido por 1 é 3, é ele mesmo. Agora, 10 a terceira dividido por 10 a quinta, vai ficar 10 elevado à terceira vezes o inverso do expoente que está embaixo. Então vai ficar 10 a menos 5 Pascal. Então a resposta final será 10 à terceira mais menos 5. Então vai ficar 10 menos 2 Pascal. Ok? Como o Pascal vai cortar de um lado e do outro, eu deixo só a porcentagem. Então vai ficar 3. Como está dividindo 100 vezes 100%, então eu tenho 3%. Então a pressão em porcentagem é igual a 3%. Resposta letra D de Dinamarca. Beleza? Bom, uma questão não muito difícil, basta você fazer uma razão entre a pressão de vapor e a pressão atmosférica. Você encontra a resposta final. Maravilha. Continuando aqui, Unicamp 2013. Questão 34. Um objeto é disposto em frente a uma lente convergente, conforme a figura abaixo. Os focos principais da lente são indicados com a letra F de foco. Olha lá. F do lado esquerdo e F do lado direito, entre o eixo Y e o eixo X. Pode-se afirmar que a imagem formada pela lente, então ele quer que você saiba se ela é real, virtual, e se ela é invertida ou se ela é direta. Vamos fazer a análise então. Bom, a primeira coisa que você deve analisar da figura é que o foco, ponto de origem, né? O ponto O vale 2 centímetros. Olha aqui. A lente está aqui em cima, o objeto está aqui. Então a distância do objeto, um quadradinho, 2 quadradinhos. O objeto, 2 centímetros. O foco no eixo X vai valer 2 centímetros. E o ponto vai ser igual ponto P. Bom, voltando aqui, o ponto P vale 3 centímetros, que é a distância do objeto até o ponto central ou o eixo que toca os dois planos cartesianos. Bom, logo então, o que a gente vai ter? A vai valer I sobre O, que é igual a F sobre F menos P. O foco. Bom, ponto focal. Então, I vai valer I sobre 2 igual a 2, que é o foco, 2 menos 3. Então, I vai valer 4 sobre menos 1, que vai dar I é igual a menos 4 centímetros. I, aqui no caso, é a imagem. É a imagem que você está encontrando. Como o I ele é menor que 0, que é a imagem, e O, que é o objeto, maior que 0, a imagem se torna invertida. A imagem é invertida. Então vai ser assim. Primeira coisa que você tem que imaginar. As linhas que vão cruzar a imagem estará lá embaixo. Aqui, ó. Então você vai fazer uma reta que passa pelo ponto central. Aqui, ó. Vai até o ponto da imagem. Descendo pelo foco.
Tá? E aí a gente tem a imagem final. Claro que seria uma reta, está um pouco curvo, mas imagine que seja uma reta, tá? Então você tem aqui os eixos da formação dessa imagem. E a imagem, como foi descrito, menos 4, ó, 1, 2, 3, 4. Menos 4. Ó, vai tocar esse eixo aqui embaixo. Tá? Para objetos reais, toda imagem invertida é de natureza real. Então, para objetos reais, toda imagem, isso aqui é uma regra de ótica, né? Toda imagem invertida é de natureza real. Ok? O que quer dizer isso? Quando você vê um espelho e ele é refletido de uma imagem real, mesmo que seja invertida essa imagem, ela é de natureza real. É isso que eu quis dizer. E aqui os traços dos raios de luz que determinam a imagem. Bom? Então, para a gente voltar à análise final para achar a resposta, a imagem é real, invertida e mede 4 centímetros, mesmo que negativa. Em módulo, 4 centímetros. Então, é A de amor a resposta do exercício 34 de ótica. Bom, esse exercício requer um pouco de conhecimento, depois a gente vai fazer algumas aulas a respeito disso. Só relembrando algumas regras. A é igual a imagem sobre o objeto, que é igual ao foco menos o ponto. 3. E I sobre 2, porque aí eu substituí os valores. Tá? Em F ficou 2, P ficou menos 3, porque ficou 2 menos 3, né? E aí encontramos a imagem, o ponto da imagem no eixo X. Ok? No eixo Y, né, na verdade. No eixo Y, na vertical. Né? E aí nós prolongamos os feixes de luz passando pela origem e no outro passando pelo ponto que intersecciona o eixo Y. E aí desço a imagem até menos 4. Por isso que ficou aqui a imagem aqui embaixo. Tá bom? Invertida. Agora vamos para a questão 35, que está aqui abaixo. Muitos carros possuem um sistema de segurança para passageiros chamado de airbag. Esse sistema consiste em uma bolsa de plástico que é rapidamente inflada quando o carro sofre uma desaceleração brusca. Bom, nesse caso, quando ele freia bruscamente o carro, o airbag tem uma substância química que em milésimos de segundo ela se expande formando um gás que infla o saco. Bom, em uma colisão, a função do airbag quando você tem uma colisão frontal, a pessoa tem uma quantidade de movimento. Né? Essa quantidade de movimento, que é Q, é a massa vezes a velocidade inicial. Essa quantidade de movimento ela pode ser um Q final, que é a quantidade de movimento final, que normalmente é zero. Muito bem. Pelo teorema do impulso, a gente tem que lembrar desse teorema. O teorema do impulso ele vai dizer o seguinte. O impulso da pessoa é a variação de movimento, que é igual menos, como está desacelerando, vai ser negativo, menos a massa vezes a velocidade inicial, negativo. E o impulso pessoa pode ser também considerado a força média vezes o ΔT, que é o tempo que essa força atua. Então, a variação de quantidade de movimento e o impulso aplicado na pessoa serão os mesmos, com ou sem airbag. A função do airbag é aumentar o tempo de freada do corpo da pessoa e, com isso, reduzir a intensidade da força recebida pela pessoa.
Então, nesse ponto, o airbag vai funcionar como um colchão de ar mesmo, que vai frear o corpo da pessoa em relação ao painel ou às ferragens do carro. Então, nesse sentido, aumentar o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro verdadeiro, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. Exatamente. Porque essa força recebida, se ela passar de um certo nível, ela vai ocasionar rompimento de órgãos internos da pessoa, quebra de ossos e alguns ossos que podem levar à fatalidade, né? A cabeça, no tórax. Então, o airbag ele vai frear, vamos dizer assim, com esse colchão de ar, de substâncias químicas que tem lá dentro, vai evitar a colisão, o recebimento de toda a energia do choque. Então, vai ter vai minimizar os efeitos da colisão. A ideia é essa. Bom, na questão 36, vai diminuir, então, os efeitos de uma batida frontal. A grande função do airbag é diminuir a energia da colisão dentro dos órgãos humanos. A verdade é essa. O ser humano, quando ele está andando com o carro, ele está na mesma velocidade do carro. Quando o carro bate, a desaceleração ela é enorme, dependendo da velocidade. Acima de 60 km por hora, sem cinto de segurança e airbag, a quantidade de mortes aumenta muito. Por quê? Porque o corpo da pessoa ele fica sem freio à velocidade do carro na batida. Então ele vai se esmagar com o vidro que está de frente para o rosto dele e para o painel que vai bater do tórax, do abdômen para baixo. Vai tentar esmagar o corpo dele. Essa colisão é como se a gente estivesse sem freio no momento e o carro freia e você não. Você, por inércia, vai continuar a se chocar com o carro desacelerado, que pode ser fatal. Bom, na 36ª questão, um aerogerador, que a gente chama de túnel eólico, né? Aerogerador é o que a gente chama de que vai formar energia eólica, né? Que consiste num poste, com 3 pás e um eixo ligado a um gerador que vai gerar energia elétrica. Então, o aerogerador converte energia eólica dos ventos em energia elétrica. Tem uma hélice, como apresentada na figura abaixo. A massa do sistema que gira é de 50 toneladas. E a distância do eixo ao ponto P, chamada de raio de giração, é igual a 10 metros. A energia cinética do gerador, com a hélice, em movimento é dada por E igual a 1 meio de massa vezes velocidade ao quadrado, sendo Vp, que no caso ele falou 1 meio de mvp ao quadrado, né? Sendo Vp o módulo da velocidade do ponto P. Se o período da rotação da hélice é igual a 2 segundos, qual a energia cinética do gerador? Considere π igual a 3. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar nessa questão são 2 aspectos bem simples. Primeiro, quando fala em raio, que é igual a 10, você já deve lembrar que o aerogerador ele tem 3 pás, né? Ele vai gerar um movimento circular, é ou não é? Bom, nesse movimento circular, a área do giro vai ser igual a circunferência do giro, na verdade. Você vai analisar a circunferência, 2πr. Na verdade não é a área, é a circunferência que você vai analisar, que é o giro dessa pá. O raio é dado, é 10 metros, tá? E o período é igual a 2 segundos. Então, a velocidade P vai ser 2 vezes 3 vezes R, que é igual a 10, sobre 2. Substituindo os valores, né? Vp vai ser, o π foi considerado 3 e o R é igual a 10. Então, substituo os valores, T igual a 2S, já vou achar direto a velocidade P.
que vai ser 2 vezes 3, 6, com 10, 60. 60 dividido por 2, 30. Então, 30 metros por segundo usando o sistema internacional. Então, VP é igual a 30 metros por segundo. Só relembrando que o sistema internacional de medidas usa metros por segundo. Bom, no 2, segundo o cálculo, que a gente vai achar agora é a energia em joules. A energia é dada em joules. Basta substituir na fórmula de energia cinética. Então vai ficar 2. A energia cinética é igual a 1 meio de massa, a massa vezes Vp ao quadrado. Então vamos lá, só substituir. Então fica metade da massa. A massa é 50 toneladas, então é 50 vezes 10 a terceira quilogramas, vezes a velocidade, que é 30 ao quadrado. Então teremos que a energia cinética vai ser 1.500, a gente pode aqui já colocar 1,5 vezes 10 a terceira, primeiro eleva ao quadrado, como estou mostrando aqui. Então 30 ao quadrado eu posso fazer também de outra maneira. Ó. 50 vezes 10 a terceira, 30 ao quadrado é 9 vezes 10 a segunda, que é 900. Então EC vai ser 450, que pode ser chamado de 4,5 vezes 10 a segunda, vezes 10 a terceira, vezes 10 a segunda. A gente vai dar isso em joule. Então vai ficar dividido por 2, né? Não posso esquecer isso. Vai ficar 2,25 vezes 10 a sétima joules. Medida internacional de energia é joule. Então a resposta final será 2,25 vezes 10 elevado à sétima joules. Resposta B de Brasil. Então está aí a resposta do 36º exercício. Bem simples o exercício. Dá um pouquinho de trabalho de fazer, mas você tem que estar afiado. A dica que eu te dou nesse exercício é você ficar afiado em potência. Potência de 10, que o aluno que não usa a potência de 10, quando precisar na prova terá muita dificuldade. Então lembrem-se sempre, por exemplo, eu transformei 900 em notação científica, então ficou 9, não tem 2 zeros do lado do 900? Então eu coloco 9 vezes 10 elevado à segunda. É a mesma coisa que 900. Tá? Outro exemplo, como eu dividi por 2, eu divido só o número que está multiplicando a potência. Aí ficou 2,25 vezes as potências. As potências são positivas, então eu somo elas. Então fica 2 mais 3, 5. Mais 2, 7. 10 elevado a sétima joules. Acabou. Se eu fosse ler isso ao pé da letra, eu leria da seguinte maneira. 2,250 vezes 10 a sétima joules. Tá? O J, a gente lê joules. Maravilha. Bom, na questão 37, que é a última questão desse bloco, a figura do bloco de física, a figura abaixo mostra precipitação pluviométrica. Pluvio, em latim, quer dizer chuva, medida da chuva, em milímetros por dia. Milímetros por dia. Durante o último verão, em Campinas, se a precipitação ultrapassar 30 milímetros por dia, há um determinado risco de alagamentos na região. De acordo com o gráfico, quantos dias Campinas teve esse risco de alagamento? Ótimo, vamos agora analisar o gráfico. Essa questão ela vai pedir uma habilidade para vocês, que é a habilidade de ler gráficos. A primeira dica que eu dou para vocês é lerem diariamente jornais e revistas. Porque diariamente os jornais e as revistas mostram, as revistas mais semanalmente, né, os jornais diariamente, mostram gráficos do nosso dia a dia. Quantidade de pessoas com tal doença, índice de volume de chuvas,
Então é sempre muito bom que você treine isso diariamente. Quando chegar na hora da prova, você não vai ter tanta dificuldade assim para ler um gráfico. O gráfico ele é sempre um eixo Y cortado pelo um eixo X. Basicamente é assim. Do lado esquerdo você lê a legenda, que no caso, ó, precipitação, dado em milímetros. E no eixo X, dado os dias, o tempo, dados em dia. Bom, de acordo com o gráfico, se a precipitação então ultrapassar 30 milímetros, então a gente vai olhar para os 30. Ó. O que tiver acima de 30, a gente vai contabilizar. Tá? De acordo com o gráfico, Campinas teve o risco de alagamento nos dias. Ó, aqui é dia 3, né? Então vai ficar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse pico aqui a gente teve no dia 10/1. Depois, no dia 16 de janeiro. E no outro dia, ó, 9. Cada pininho vai valer um dia. Então 9, 10, 11. Dia 11/2. Então, e no dia... Vamos ver aqui se tem mais um. Mais um aqui também no dia 18. Ó. Dia 18/1. Então são 4 dias de risco. Ó. Aqui, ó, mostrando o gráfico 30. Então, são 4 dias. 1, 2, 3 e 4. Logo, questão é letra B de bola. Bom, essa questão é muito exata. Você tem que então prestar atenção que a precipitação aqui é dada em milímetros e que esse valor de 33,7 milímetros e 26,2, o meio, um traço no meio, vai representar próximo de 30. A partir dali, você marca uma paralela com o eixo X e aí você determina quais são os pontos que estão acima. Ó. Eu determinei 4 ó, visualmente. Ó. Do dia 10/1, dia 6/1, dia 18/1 e dia 11/2. Finalizando a questão. Não é tão difícil e essa questão é considerada fácil. Mas o aluno tem que estar sempre prestando muita atenção para ele não errar. Você deve prestar atenção que o texto é o seu guia. Ele te falou que acima de 30, então acima de 30 milímetros é considerado risco de alagamento. E aí você segue à risca aquilo que estão te pedindo. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Uma videoaula de física, né? Essa videoaula, eu fazendo uma análise rápida como resumo, a prova de física da Unicamp não é tão difícil na primeira fase. Alguns exercícios requerem mais conhecimento, como o de ótica, por exemplo, e também o exercício do aerogerador. Do mais, são exercícios simples e que também misturam um pouco de conhecimento de porcentagem de áreas que envolvem a matemática. Então o aluno ele tem que estar bem por dentro da matemática básica. Então, um toque que eu dou a todos é, além de estudarem, gravarem as fórmulas principais, velocidade, aceleração, trabalho, potência, energia cinética, cálculo de área e também ter uma boa noção de notação científica, porque a Unicamp é bem exigente na área de exatas. Tá? Não é uma prova tão complicada, não é tão difícil, chega a ser até mais fácil que outros vestibulares, mas requer um cuidado com os números, que nesse caso a Unicamp é bem rigorosa. Tá bom? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Estudem bastante.